Nós vamos iniciar a escola e nós sempre fazemos uma recapitulação, alguma visão da escola anterior. Hoje não é necessariamente uma continuação da escola, mas vocês vão ver que é um encaixe do que foi assim explicado e explanado nas duas anteriores. Nós falamos nas duas últimas. Quem é que lembra do que nós falamos? Nós falamos de que assunto? Qual foi o assunto das duas últimas escola dominical? Foi um assunto só. Qual foi? Quem pode lembrar aí? Qual foi o título? As obras. Não, o título. O título do que nós estudamos. Estudamos sobre o quê? Qual foi o título? A parábola? A parábola da figueira estéril. Isso. Então, eu sei que os irmãos muitas vezes não conseguem responder ou lembrar, porque bate uma insegurança assim. Será que eu vou falar certo? Mas eu vou explicar, eu quero abrir um pouquinho para os irmãos para falar isso. Olha só. A segurança da palavra não está em você pronunciar certo. Está em você expressar o que você compreende. É muito diferente disso. Você quer expressar certo, você quer repetir um doutor, você quer repetir um mestre, quando na verdade você expressa a sua condição de compreensão, que ela pode ser de qualquer forma, não de qualquer forma com desmazelo, mas que pode ser do jeito que você expressa. Mas o conhecimento e o entendimento é um só. É um só. Por quê? Porque nós temos o entendimento de nós, mas muitas vezes não conseguimos expressar com palavras. Então, sempre pedimos a Deus para que possa colocar na nossa boca, não a forma correta como falar, mas sim o que devemos falar. Eu vou dar essa abertura por quê? Porque esses dias eu estava conversando e foi questionando assim, como eu devo falar? Me diz como eu devo falar. Não existe como você deve falar, ou como você deve ensinar, ou como você deve apresentar uma pessoa que não conhece. Você simplesmente expressa aquilo que... O quê? Que aconteceu com quem? Você expressa o que aconteceu com você. Se você não for capaz de expressar o que acontece com você, então algo está muito errado. Porque quando nós sabemos o que aconteceu conosco, nós temos um histórico de vida cristã. Um histórico, eu digo, não importa o tempo, um histórico. Então, se o Ronaldo, por exemplo, ele não souber falar para uma pessoa daquilo que está nele, então, desculpa usar o exemplo, Ronaldo, é só um exemplo. Então, o Ronaldo tem ou não tem? Não. Se ele não consegue, você não tem. Aí alguém vai falar assim, não, Gera, às vezes não consegue e tem. Não. Antes de começar o estudo, por favor, abram no Salmo 119, que isso vai ser uma base para o teu entendimento. E isso tem a ver, é incrível como as pessoas querem que tenha relação com a palavra só assim. Se for assim, isso aqui fala de amor, então esse verso aqui também fala de amor. A relação à palavra é única, de Gênesis a Apocalipse é uma relação só. 119, versículo 27. Eu quero que os irmãos pronunciem isso, por quê? Porque a partir de agora eu vou chamar a atenção dos irmãos a isso que vocês vão ler. Que a minha filha Joyce ouviu muitas vezes isso quando estava se deliciando com o início de aprendizado da palavra, quando estava se regozijando com a revelação. Todas as pessoas, eu indico isso aí, porque esse verso que nós vamos ler, ele está desde o início da minha vida com Cristo. Eu bati o olho e falei assim, como? Então eu tenho que fazer isso, para que eu possa realizar tal coisa. Beth, por favor, já achou? Eu vou pedir você para ler, mas se alguém tiver uma tradução diferente, em seguida eu tenho uma tradução diferente de ler, tá bom? Lê, Beth, o versículo 27. Faze-me entender o caminho dos teus preceitos, assim falarei das tuas maravilhas. Só um minuto, depois de alguém que tem diferente de ler. Lê de novo, repete. Vai. Faze-me entender o caminho dos teus preceitos,
assim falarei das tuas maravilhas. Quem tem alguma diferença? Pode ser O com meu tem. Pode ler, bem alto. Faze-me atinar com Isso. o caminho dos teus preceitos Isso. e meditarei nas tuas maravilhas. Isso. As duas não estão corretas. A sua se aprofunda mais no entendimento. Eu vou te dizer, que condição está sendo colocada aí? Pega esse versículo como a base da vida dos irmãos. Pega, a partir de hoje, marca esse verso. Eu nem ia falar isso, mas é a direção de Deus. Marca esse verso e nunca mais esqueça disso. Nunca. Quando você estiver em tribulação, quando você estiver em situação boa, quando você estiver em situação ruim, quando você estiver se regozijando com alimento, não importa. Guarda o que ele está dizendo aí. O que esse versículo, esse verso, qualquer um pode falar aqui. Quem resolveu se apresentar para falar o que você entende desse verso? Faze-me entender o caminho dos teus preceitos, assim falarei das suas maravilhas. Não é isso? Que condição, o que ele fala nesse verso? Vamos, olhem para o verso. Lembra que eu falei agora? Que você não pode falar aquilo que você não tem. Não é acusação, é verdade. Alcançar o entendimento para depois... Para o quê? Fala, bem alto. Para depois falar. Não, então o entendimento vai servir para você de quê? Para o caminho que a pessoa caminhar. Então você vai falar para a pessoa de quê? Do que ela deve fazer? Do que você Do vive. que você viveu. Que serve para ela, não é isso? Então, entenda bem. Então essa condição, a partir de agora, toda vez que nós aprendermos a palavra, memorizarás isso. Senhor, me faz eu entender. Porque com o entendimento eu conseguirei falar disso para quem? As pessoas. Para as pessoas. É isso, é esse o X da questão, porque nós vamos começar, a partir de hoje, falar diretamente e indiretamente sobre isso. Que, na verdade, ou somos do Senhor ou não somos dele. Está entendendo, Sandro? Não estou dizendo assim, não é que você não esteja entendendo. Eu estou fazendo uma comparação. Ou somos dele ou não somos. Não é uma acusação. Se você olhar bem, uma pessoa pode ficar com medo, mas outra pessoa pode se alegrar. Não é que você tem prova de você é do Senhor. É porque o Espírito de Deus visita o teu interior, intercede com o teu espírito e fala para você que tu és filho de Deus. Não é um convencimento vindo de homens. Eu peço aos irmãos que deixem a Bíblia aberta em Gálatas, capítulo 5. E o título da escola hoje, que já está aí, né, Joyce? Sim. Já está aí no vídeo que está sendo registrado da escola. As obras da carne, Gálatas 5. Gálatas 5. Sim, deixa só o capítulo, deixa aí. As obras da carne e o fruto do Espírito. Olha que já começa a parecer que é uma continuação do outro estudo. Mas simplesmente é uma emenda contextual que a palavra faz o tempo todo com qualquer doutrina. Uma dependência contextual que nós vamos ver. As obras da carne e o fruto do Espírito. Gálatas 5. Isso, deixa a Bíblia aberta em Gálatas 5. Gálatas, capítulo 5. Irmãos, antes de começar a ler a igreja da Galácia, Paulo teve que tomar uma providência com a igreja. Preste bem atenção, porque é muito bom saber o histórico da igreja. A igreja começou muito bem. E quando fala igreja da Galácia, irmão, eram muitas pessoas. Não tinha templo, não existia templo. A igreja era assim, é como se você morasse aqui. Beth, eu usava essa coisa, você morasse aqui, e o seu vizinho do lado é teu irmão mesmo, assim, é a igreja assim. O ajuntamento deles, eu não vou dizer assim, hoje deveria se fazer isso, casa, mas era assim, era o ajuntamento de quem, da comunidade, de quem vivia, de quem ouviu a palavra e a recebeu com alegria. Então eles sabiam quem era. E havia aquela comunicação entre eles. O que aconteceu na igreja da Galácia foi que algumas pessoas se introduziram e começaram a querer colocar uma capa neles. Olha, você se converteu, mas você pode ficar bem com a outra religião que você estava.
Basta você acrescentar algumas situações que Deus nunca condenou. Por exemplo, eles saíam debaixo da lei para ficar debaixo de quê? Nós saímos debaixo da lei que é acusativa e não tem como escapar dela, para ficar debaixo de quê? Da graça. Da graça. Isso, ou seja, então a graça é baseado que quem está sofrendo a situação da lei por nós? Quem sofreu? O Cordeiro Cristo. O Cordeiro, isso, Cristo. Então, o que aconteceu? Todo mundo começou a colocar assim, olha, você pode fazer o seguinte, o que você fica melhor? Vai que isso não é verdadeiro. Pelo menos você se circuncida. Por que você se circuncidando, você pelo menos vai estar sober. Se isso aí, se de repente eu estou seguindo uma coisa que não é totalmente verdade, eu pelo menos vou estar de acordo com o quê? Mas com a lei como convertido a ela, porque essas pessoas não eram israelitas. Não eram, gentios. Então isso aí de acordo. Então quando alguém se convertia, não é assim, Sandra? Se convertia, ele circuncidava, não era porque ele estava querendo fazer a mesma coisa, que era uma marca. Mas essa o circundar não é somente o ato. Eles com isso começaram a colocar assim, olha, é só você verificar algumas coisas. Verifica também alguns detalhes da lei. Porque é santo, olha só, Paulo ensinou para você que é santo. Paulo chegou e falou assim, vem cá, o que está acontecendo com vocês? Quem é que está ensinando essas coisas para vocês? Como vocês podem, de um momento para o outro, debandar para uma segurança que ele fala? Uma segurança espiritual que ele fala? Uma segurança espiritual? Vocês debandaram para uma segurança espiritual? É isso que ele fala? Para a carne. Isso, mas Sandro, por que uma segurança carnal assim? Assim, por que ele está falando assim, olha, vocês saíram de uma segurança que vocês tinham que vinha da boca do Senhor para vos apoiar na carne. Ele está dizendo que por um acaso ele estava se apoiando em prostituição, em coisas assim? Usando a coraça religiosa. Olha lá. Esse apoio deles na carne. Como é que você, Sandra, como é que você vê a tua visão? Foi em relação a uma balança, foi diminuindo a fé e eles foram se segurando naquilo que eles ouviam que era segurança, a lei, os costumes. Então os a confiança foi diminuindo. Foi diminuindo. Mas ao mesmo tempo, olha só, se a confiança diminuiu, você não deveria ficar assim com Deus. Mas a aparência de quem diminuiu a confiança com Deus é aumentar mais o quê? Essa certeza que eles estavam seguros. Então externamente, aumenta o quê? Uma aparência de quê? Segurança. De confiança. O que vamos voltar para a parábola da figueira? O que ela tinha? Qual era a aparência de confiança da árvore? Que quando olhavam para ela viam uma coisa confiável. O que ela tinha? Folhagem bonita. Folhagem bonita, os irmãos lembram? Então tudo, eu vou bem devagar, por favor, para que vocês possam ter essa compreensão, porque eu tenho me preocupado nesses dias e Deus tem me incomodado muito com isso. A folhagem bonita, então a folhagem, lembra que o dono da vinha foi procurar fruto? Presta atenção, estamos no texto de Gálatas ainda. E Sandro, marca bem isso que você falou para que você me lembre, que muitas vezes escapa. Olha só, ele foi procurar fruto. Bonita ela era, frondosa ela era, só que não valia a pena, porque o dono da vinha, que é poderoso, queria achar o quê? Mais uma vez repetindo, o que ele queria achar era a única coisa que ele queria: fruto. Nem que fosse de vez, temporão, fruto. Por quê? Porque a igreja da Galácia era como se fosse essa figueira. Não faltou nada para ela. Sabia que era uma das igrejas mais abençoadas que tinha. Mas não que outros fossem menos. Eu estou dizendo assim, Paulo chega ao ponto de falar assim, quem vos seduziu, não vou ler versículo não, depois eu não leio a carta com calma. Quem vos seduziu a agir dessa forma? Quem foi que treinou vocês? O que aconteceu com vocês? Quem falou isso para vocês? Começaste pelo Espírito, olha, agora vocês vão entender. Vocês começaram pelo Espírito e agora estão o quê? Lê, capítulo 3, versículo... Vamos, tem que ler. 3, versículo 1, Silvia, lê para mim, por favor.
Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Ou seja, ele está dizendo que foi apresentado de forma tão perfeita a palavra para ele, não é isso, Sandro? Que a aparência era como se ele estivesse presenciado, não é isso? Ou seja, Beth, Paulo anunciou de uma forma tão enfática e perfeita, o alimento, a terra deles foi tão bem nutrida que eles pareciam que eles tinham visto Cristo crucificado. Continua, Ciro. O 2, né? Só quisera saber isso de vós. Pronto. Ele fez uma indagação, vai. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Isso, por quê? Porque foi anunciado a eles, então foi por obras de obediência, deu obras de obediência assim, olha, eu não devo fazer isso, agora vocês têm que prestar atenção nisso. Eu não devo matar, eu não devo roubar, eu não devo desonrar minha mãe e meu pai, um exemplo. E todos os preceitos pormenores internos da lei. Olha bem, se quiser saber isso de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ele faz uma pergunta. Continua, Silvia. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Olha bem, até isso, obrigado. Vocês são tão tolos que vocês, tendo começado pelo Espírito, e quando fala Espírito de Deus, tem a ver com o trabalho designado por Cristo. Ele será chamado de quê? O quê? O Espírito de Deus. Consolador. O Consolador. Mas para todos que ainda não têm a palavra, ele será um convencedor. De quê? Da justiça. 3 coisas. Vai. Do pecado, da justiça E do juízo. Então ele vai. Antes de tudo, nós fomos convencidos por isso. Então, quando ele se põe como consolador, qual é a primeira coisa que ele trabalha em você? Olha só, ele é um consolador. Mas o consolador, ele não fica com a mão na tua cabeça, falando assim, vai dar tudo certo. Você pode prosseguir do jeito que você está, que você está tudo certo. Qual é o trabalho do Espírito de Deus? Porque tem que ter esse entendimento antes. Qual é o trabalho do Espírito de Deus? Porque a Bíblia fala que Jesus foi e falou, não vos deixarei órfãos. Órfãos, ou seja, quem é que andava no meio dos discípulos? Jesus Cristo. O que ele fazia o tempo todo que ele estava junto dos discípulos, os discípulos recebiam dele? Ensinamentos. Fala alto. Ensinamentos. Então, na verdade, encaminhamento e direção, não é isso? Uhum. Correto. Qual a função do Espírito? A principal função que gera todas as outras, fazer o que conosco? Nos arrepender, caminhar. Guiar. Fala? Guiar. Guia. Isso é muito importante. E para ter guia, irmã Elizabeth, ele tem que trabalhar nas suas mortificações totalmente. É um trabalho dele fazer com que você, a natureza carnal, que vocês vão ver, tem que ser eliminada. Isso não torna o homem perfeito. Eliminada a natureza carnal e substituída por um comando. Comando de quem? Quem? A natureza carnal é substituída, pelo que os irmãos conhecem, pelo comando de quem? Do Espírito barra Que do Senhor. Isso. Barra Deus. Mas, então vamos falar. Vamos pegar dos 3, vamos para o cabeça de todos. O comando de quem? Deus. Não estou separando que Jesus Cristo Espírito é menor, não. Estou dizendo o comando de Deus. Foi ele quem amou os irmãos, olha bem. Foi ele quem amou os irmãos. Os irmãos devem estar perguntando assim, cadê? Que hora que vai falar do fruto do Espírito? Eu já estou falando. Foi ele quem amou os irmãos quando estávamos nos nossos pecados, nos nossos devaneios, vivendo uma carnalidade que dava nojo a nós, mas assim praticávamos, e ele nos amou e nos trouxe das trevas, que era o império que dominava a nossa vida, para o reino do Filho do seu amor. Olha bem. Vai para o capítulo 5, por favor. Nós vamos ler tudo e depois vamos pegar um contexto individual. Você pode ler, Beth? Pode ler? Lê bem alto, do 16 em diante. Vai ser uma leitura um pouquinho extensa.
Ela é 5:16. 16, isso. E os irmãos acompanhem com atenção. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, Jesus amado. homicídios, bebedices, glutonarias e coisas Para um semelhantes a pouquinho. estas. Olha só, marca o dedinho aí, vai continuar daí. Olha só, além de você falar por quase 1 minuto, ainda tem coisas, o quê? Que você leu aí? Semelhantes a essa. O que significa isso? Todas as outras coisas. Todas as outras, todas. Isso quer dizer o seguinte, ele não deu o básico não. Ele falou assim, e tudo que se parece. Por que ele falou coisas semelhantes a essa? Porque deveria ter uma Bíblia inteira só para escrever ela. Sim, mas então, de que ele está prevenindo os Gálatas? E coisas semelhantes a essa, deles não fazerem o quê? Aquilo que muitas vezes nós praticamos porque consideramos... Coisas que, comparadas a essas, não são tão graves. Ou talvez coisas... tenham aparência de certas. Por exemplo, você age e fala assim, mas o que tem fazer isso? Vocês entendem? Paulo se preocupou. E coisas também semelhantes a essa. Agora vem coisa muito pior, repete. Continua. Repete coisas semelhantes a esta. E coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro. Para, por favor, pausado. Isso me faz acreditar. Eu declaro. O que significa isso? No português. Eu declaro para vocês. Eu o quê? Quando você tem certeza. Eu o quê? Afirmo. Afirmo. Eu garanto para vocês. Não está falando isso, Sandro? Eu garanto para vocês. Repete o versículo da parte que eu falei. Hã? O meu está diferente. Contra os quais eu vos previno. Isso também. Ou seja, ele está garantindo. Eu estou prevenindo. Eu estou avisando vocês. Olha bem. Gente, irmãos, por favor, não joguem pedra. Mas isso é uma coisa horrível que nós vamos ler. Vai, Beth. Acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha, eu vou finalizar essa frase. Não herdarão o reino de Deus. Então, o que eles serão? Isso, mas nós temos coragem de falar isso. Que há uma condenação baseada na atitude carnal, principalmente. Ou seja, por que Tem gente que fala que a pessoa vai para o inferno, em vez de dizer que é a mesma coisa, não? Então, olha só, não herdarão o reino de Deus. Então, olha só, quando você lê essa frase, parece que você tem assim alguma coisa paliativa por trás, tipo assim, olha, não herdarão o reino de Deus. Como se fosse uma coisa que você pudesse viver, Sandro, dessa forma. Um exemplo, como se fosse uma coisa que você nunca fosse chorar por isso. Nunca fosse chegar um momento da sua vida que você falou, por que eu fiz isso com a minha vida? Por que eu estou... Não estou falando nem de situação. Por que eu cheguei a esse ponto, ao ponto que não tem o quê? Não tem mais o quê? Salvação. Não. E não tem salvação, não tem mais o quê? Temor? Não. Você não consegue retornar mais. Isso. Você não sabe Quem já como. viveu isso? Por favor, quem já viveu isso? Assim, de falar assim, meu Deus, fazer uma força enorme, porque tudo que você tem não são mudanças paliativas. É um quê? Que você falou? Um retorno. Sabia que Isaías fala isso? Tem uma parte de Isaías que fala assim, volvei, filhos dos homens. Volvei, voltem, filhos dos homens, voltem. Mas nós não queremos, a volta exige o quê? Uma volta total, existe consideração que todo aquele caminho foi o quê? Foi inútil e tem que ser destruído. Puxa vida, é fácil, Sandro, Não. explicar isso para alguém? Teoricamente é impossível. Isso porque as pessoas falam assim, não, mas eu, não pode ser.
Não pode ser que eu tenha andado tudo isso inutilmente. Não é possível. Foram verdadeiros mestres que falaram comigo. Olha, a reunião religiosa que eu frequento são milhões de pessoas. Todas se consideram muito abençoadas. Não é possível, vou passar a palavra para Beth, não é possível que o Sandro, talvez o Sandro compreenda muito mais isso, devido a eu conhecer o caminho que percorreu. Eu não tenho condições de voltar. Eu não tenho mais, eu estou preso a isso, não é possível, eu não admito que eu percorri um caminho equivocado o tempo todo. Ou seja, o tempo todo estive em perigo. Só um minutinho, Sandra, aí você fala. Beth, fala. Assim, Pergunta. é uma dúvida que eu tenho, pode parecer até um pouco estúpida, mas deixa eu perguntar. Assim, em relação ao pecado, que todo mundo peca, né? Então, é o que eu estava procurando, não encontrei. Isso aqui está no livro de João, parece. Que diz que quem convence o homem do pecado, do juízo, é o Espírito Santo de Deus. Então, quando assim você peca, nós mesmos não temos condição de, como é que eu vou dizer? De entender que eu estou pecando em algumas áreas, né? Vamos dizer assim. Porque tem gente que pega e você até fala, não, mas isso aí é normal, aquelas coisas, né? Certo. Então, mas o convencimento vem do Espírito. Aí, no caso, se você não é convencido, porque o Espírito já não está nele, Não. não? Você acabou de ler no início. Dentro de você tem uma guerra. Não foi que eu lemos logo no início, por isso que eu li a parte extensa do texto. Que a carne cobiça contra os espírito. Ó, isso vamos falar agora. Por isso que eu digo, é muito bom quando você pergunta, né? Sabe por quê? Porque não deve haver dúvidas. Não que eu seja o mestre e possa te explicar, mas o Espírito de Deus vai mostrar pela palavra. Eu acho que eu tenho a melhor facilidade do mundo. Eu nunca falo nada do que eu acho. O que eu falo do que eu li. E está aqui. E alguém pode lutar contra isso? Não. Sandro, pode? Mas Pode? entendeu o que eu quis Entendi. Então, ou seja, mas esse convencimento, isso aí, esse convencimento que fala, convencerá o homem do pecado, do juízo e da justiça, isso foi quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. A partir do momento em que ele mora dentro de nós, que ele habita dentro de nós, começa a haver o quê? Se você é possuído pelo diabo, o que ele vai fazer com você? Possuído, ó, não tem mais comando no teu corpo. O que ele vai fazer com você, Sam? Você vira um instrumento. Um instrumento, já que é o diabo, então você vai virar um instrumento de quê? Do mal, da morte. Porque ele está fazendo o que contigo? Vamos falar um termo que até da palavra boa. Conduzir, mas uma outra palavra. A condenação. O quê? Guiando. Então, entenda bem, Beth. O problema é que quando a carne age, há influências malignas que precisam disso. Precisam fazer com que você retorne à sua natureza. Mas quando nós somos possuídos, vou usar esse mesmo termo, pelo Espírito do Criador, o que ele nos, teoricamente, o que ele nos orientará a fazer? Não notaram a diferença, não? Olha, ele possuiu da mesma forma. Pelo contrário, ele não tem ninguém que expulse ele. Ele começa a fazer o que com você, com a sua vida. Cada dia que passa, você recebe o que dele? Para você caminhar. Orientação. O que é diferente, reparou? Do que o diabo faz. Que é uma prisão. Isso, puxa, era isso que Paulo estava falando para os Gálatas. Vocês foram livres. Tiraram as algemas de vocês. E agora o que aconteceu? Porque mas ele só falou de obras da lei. Não, ele está falando de prisão. O Sandro falou certo. Uma prisão, porque a carne nos torna prisioneiros. Você pode ver, quando chega um momento de desespero na tua vida, você fala assim, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Não é para eu agir dessa forma, não é. Por que eu estou agindo dessa forma? Será que eu nunca fui do Senhor? Nós perguntamos, será que simplesmente eu estou me enganando a mim mesmo? Bom, eu tenho para mim que aquele que não é realmente do Senhor nunca perguntaria tal coisa. Aquele que não é do Senhor, de quem ele é? Inimigo. Não, esse é o problema, ninguém quer ouvir isso. Lembra da música, eu vou pronunciar de novo, vocês lembram da música que eu citei? A música que eu citei aqui daquele grupo, que é das 4 cantoras, que eu ouvi um dia e falei, fiquei bobo, falei, isso é verdade.
Da Voice, eu acho. Voice. Acho que é Sheila, Marina de Sheila, Oliveira. Fernanda, Porque assim, Marina. se você não está do lado do bem, você só pode estar do outro lado, sim, do lado do mal. Se você não está. Não tem meio termo. Muitas vezes eu converso isso aqui, eu converso com a Joyce, a gente disserta sobre isso. Não tem um meio termo, não tem. Ou você é de Cristo, ou você não é, para não pronunciar, não enfatizar a pronúncia. Ou você não é dele. Ou está dentro ou está fora. Né? Isso. Mas os irmãos vão ver que existe uma maravilha nisso. Olha só, para nós falarmos das obras. Ah, sim. Quem foi que deu aí? Foi. Então, Beth, você parou em que versículo? Perdão. Falei no 21. Isso, faltou 22, perdão, desculpe, faltou 22. Falou as obras da carne, agora leu 22. Mas o fruto do Espírito é... Ó, reparou que singular? O fruto, o resultado, vai. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Para, não são situações também comparáveis às carnais? Ou seja, não são sentimentos? Não são coisas que podem gerar ações em você? Sim. As carnais estão debaixo de quê de Deus? As carnais. De uma condenação. Então, de uma ira, não é isso? Uma ira. Agora, lê você, Sandro, somente 23. Só os 23. Contra essas coisas não há lei. Então, quer dizer o quê? Que contra esses sentimentos não há o quê? Uma condenação, uma acusação. Isso, essa palavra correta. Acusação, não tem uma acusação. Então, o que o Espírito faz, irmã Beth, é conceder sentimentos a você que nunca haverá uma acusação, porque a lei é acusativa, não é isso? Sim. A lei é acusativa e condenatória. E ele é santa, ela acusa e ela é santa por isso. E então o que ele faz é gerar, Beth, em você também sentimentos que esses não sofrerão nenhuma acusação, então eles começam a inundar você. E aquilo que você via que era impossível pela carne, se tornou possível por causa de alguém que guia você, que é o Espírito de Deus. Então, olha só, se ele guia você, você vai gerar o quê? Fruto. Então, tudo bem, vamos falar um pouquinho sobre isso. Falamos tanto sobre a figueira infrutífera, então nós não falamos muito de fruto. Vamos ver primeiro o que é fruto. O que é fruto? O que significa esse nome? Fruto. Ele não fala fruta, fala fruto. O que significa fruto? Você lê das escrituras, todo mundo fala assim, dareis fruto, gerou fruto, e vocês se tornaram frutuosos. O que quer dizer? Que vocês tiveram o quê? Fruto, resultado. Sim, o resultado. Se você tem a guia do Senhor, você tem resultado dessa guia, dessa direção, não tem? Sim. Então tudo bem. O fruto ele pode ter duas condições. Porque, querendo ou não, acaba sendo ele é um fruto que é gerado e gera se ele gera uma condição em você, um resultado, então ele gera também o quê? Quando eu estou me movimentando, ele gera o quê? Uma ação. Uma ação. Ou seja, você executa o resultado disso, não é isso? Você foi influenciado, como você foi influenciado pelo mal, você vai executar a influência do bem. Então, olha bem. Olha só. Abram em Mateus 12:33. Mateus 12:33. Ó, o significado de fruto, eu até anotei aqui, ó. Aquele ou aquilo que se origina ou vem de algo. É um efeito ou resultado, como o Sandro falou. Efeito ou resultado. Ele pode ser uma ação ou obra, olha bem, ou um proveito, que é diferente. Uma ação ou obra, um movimento acerca disso, ou um proveito. Algo que você transmite, que não é palpável, mas que faz bem às pessoas. Uma ação, um proveito. Então vamos ler Mateus 12:33. Olha bem. 12:33. Silvia, está aberto aí? Então, lê pra gente. Ou dizeis que a árvore é boa
e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau? Porque pelo fruto se conhece a árvore. Sim, está aí um resultado de ação, não é isso? Mas que ação é essa? O que ele está fazendo? Se você pegar o contexto, ele está fazendo o quê? Quando ele apresenta assim, ou você se apresenta como uma árvore boa e consequentemente com fruto bom, ou você se apresenta como uma árvore mais fruto mau. O que ele está fazendo com relação Ele está separando. Tá isso? Então ele está, quando você separa coisas, você está o quê? Selecionando. Selecionando, então. Isso, é bom que a gente vai chegar na palavra. Então, se você seleciona, Separa. essas aqui tem melhor o quê? Esse lado aqui Proveito. tem uma outra palavra. Quando você compra um arroz caro e fala assim, esse arroz é de Qualidade. uma ação de qualidade. Ou esse fruto, essa divisão, essa ação de qualidade, ela está no versículo, ou seja, ou você se apresenta, é uma condição, com a qualidade de árvore boa, consequentemente, obviamente, fruto bom, ou você se apresenta como árvore má e os frutos maus. Então essa é a ação de qualificação. Agora vamos ver João 15:5. Guardem esse versículo aí e lê João 15:5, lembrando desse. Ou a árvore se apresenta com essa qualificação, ou se apresenta com a outra. João 15:5. Vou pedir a Joyce para ler, mas espera todo mundo achar. João 15:5 aqui. Todo mundo achou? Sim. Pode ler, Joyce, bem alto, por favor. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Agora é uma ação de quê? Olha, a outra ação foi de qualificação. Qualificação. E essa ação é de quê? Se vocês olharem, o que ele está impondo aí? Uma o quê? Condição. Condição. Na mosca. Uma ação de condição. Então, essa ação que tem a ver com fruto já é um condicionamento. E onde está o condicionamento? Permanecer. Tem que estar em Cristo. Fala. Permanecer nele. Isso. Então, permanecer, perfeito, é a condição mesmo. Mas tem uma continuação dessa condição. Vocês só vão agir bem, Beth, tudo baseado na tua pergunta, graças a Deus. Você só vai conseguir agir bem, e agindo bem você vence o mal, se você fizer o quê? Que você falou. Bem feito. Fala, repete. Permanecer nele. Permanecer em mim, não é isso? Mas por que ele impôs essa condição? Perceba o versículo aí. Porque sem ele nada podeis Vai, fazer. fala alto. Sem ele nada podeis fazer. Fala também, Sandro. Como é que é o versículo? Lê o versículo aí, Sandro. O versículo, o que ele diz? Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, olha que o final não vai conseguir, sem mim nada conseguireis fazer. Ele não está falando dos seus ganhos desse mundo. Estou citando você como exemplo, tá? Porque você fez a pergunta. Os ganhos desse mundo, mas ele quer dizer uma coisa profunda. Sem mim nada conseguirão fazer. Isso tem a ver com o quê? Que eu sempre falo. Nada conseguireis fazer daquilo que realmente precisa ser feito para que possa ser aceito por Deus, para que ele possa ser salvo, para que então vocês nunca terão, sem mim vocês não conseguirão ter o quê? Que nós estamos falando aqui. A palavra. Fruto. Não. A palavra que o fruto gera uma ação. Então essa ação tem nome de quê? Resultado. Não. Que a Bíblia fala. Ação é tradução. Fala de uma obra. Ou seja, o que você falou, repete o que você falou. Você falou que você não vai conseguir fazer o quê? A verdadeira, aquele que permanece, o fruto verdadeiro, o fruto genuíno, aquilo que vai realmente ser cumprido à vontade de Deus. É uma obra de restauração, né? Ou seja, você acaba fazendo aquilo que torna Deus o quê? Como se Deus fosse uma pessoa. Como pai. Torna o pai o quê? Você o filho, feliz. As suas ações. Então, vamos supor assim, uma coisa bem simples. Torna o pai o quê? Amoroso. Olhando para você, não. Olhando para você, amoroso ele já é. Sim, mas feliz.
feliz, contente. Olhando para você, Beth, olhando e falando assim, poxa vida, olha, não, Beth, entenda bem, é uma ação de Deus, não tem a ver com a nossa condição, se vamos conseguir. Não, ele olha e fala assim, sim, ela confiou no meu espírito. Fala, Sandra. Se você for colocar em termos assim, no caso oposto, mas caminhando paralelo, quer dizer, paralelo não, em sentidos diferentes. Os fariseus, os escribas, as pessoas que, inclusive, pela lei condenaram Cristo, que inventaram falsos testemunhos positivos. Certo. Eles trabalhavam muito e tinham muitos resultados do seu caminho. Certo. Ou seja, eles eram muito frutíferos, só que com frutos podres, frutos maus e que eram condenatórios, mas, no entanto, trabalhavam muito. E aí, no caso, enquanto você estava lendo, eu me lembrei da parábola. Olha, você tem várias pérolas, só que você tem a escolha de não usar dessas que todo mundo está te apresentando. Você escolhe uma. A preciosa. Isso. E essa uma te gera um fruto apenas. O fruto do Espírito. Então, no final das contas, aí lembrei de Paulo, não como dando soco no ar, como mostrando serviço. Isso aí, importante isso. Não como mostrando serviço, você passa a ser uma pessoa que em algum momento vai ser até acusado. Ah lá, ele não faz o que a gente faz, então ele não está trabalhando. Sim, olha bem. Roberto, lembra para todos aqui, lembra de Marta e Maria? Talvez a condição de Maria fosse uma condição até aquele dia, uma condição parecida com essa que você colocou no início. Ou seja, uma condição assim, que não acusativa, que ela é uma pessoa totalmente deprimida, mas uma condição de diminuição, ou seja, diante da irmã, uma condição assim, poxa vida, talvez ela admirasse a irmã, falasse assim, poxa, olha como ela dá socos no ar, sabe? Olha como ela... Você sabe como você dá soco no ar? Você, quem está vendo, parece que você está o quê? Lutando, não é isso? Mas na verdade você só está fazendo um gesto para que pareça que você não está fazendo nada. Você falou, Sandra. E quando você está correndo, rapaz, olha só como é que ele está correndo. Ninguém viu que você não está correndo para lugar nenhum. Você apenas tem a ação de estar correndo. Paulo fala que ele corre para quê? Para o alvo. Para o alvo, para um prêmio da vocação. Então, pensa bem, Maria. Quando ela recebeu Cristo, foi natural dela. Ela falou assim, ela praticou aquilo que ela já praticava antes, a preguiçosa. Um exemplo, estou citando um exemplo, que é o desleixo, o desmanzelo, a falta de reciprocidade para com a irmã. E fez o quê? O que ela fez diante de Cristo? Se quebrou os pés. Sim. Chorou. Mas sabia que as duas, a Bíblia fala que as duas estavam sentadas? A Bíblia fala que as duas estavam e assentando-se, e elas se assentando ouviam a Cristo. Marta começou a trabalhar, parou, fez assim, ó, o senhor, eu estou ouvindo. Ele começou a trabalhar pela casa. Não satisfeita, repreendeu a irmã. Aquela situação era tão certeira que ela teve que ser dita por Cristo, mas a Maria não sabia. A Maria apenas procedeu com algo que estava guiando ela. O que ela estava fazendo com Cristo? O que ela estava Ouvindo. ouvindo o quê? Estava aprendendo. E o que Cristo falava o tempo todo? Sobre o reino. E reino de Deus, quando fala reino, tem um rei. Rei tem comando. Então, reino do céu significa comando de Deus. Entendam bem, guardem isso, comando de Deus. Ou seja, ele passa a comandar você, a guiar você pelos caminhos bons. Maria nem sabia disso. Quando Marta reclamou, a primeira coisa que reclamou de Maria foi do fruto dela. Não é justo, Senhor, que o Senhor observe esse fruto aí, quando eu estou preparando todas as coisas para agradar-lhe. Jesus responde para ele, para ela o que? Marta, Marta, vamos falar o versículo. Estás o quê? Afadigada, cansada de executar coisas aparentemente satisfatórias. Estás afadigada com muitas coisas. Aquilo foi uma comparação do que ela estava fazendo com a própria vida. Era metafórico que Jesus estava falando. Você está afadigado com muitas coisas, a tua vida toda. Talvez você cuide da tua irmã, você tenha tido o falecimento do seu irmão Lázaro, passou por
por um trauma. Mas eu te digo uma coisa. Tudo que você precisa para a tua vida é somente o quê? Não, falou assim, poucas e sim, apenas o quê? Uma. E Maria escolheu Tá certo. A melhor parte. a boa parte. Não se precisa de uma, o que leva? Uma só. O que você deu, Beth? As obras da carne e o quê? O fruto. O fruto. Entendeu agora? Olha só, quer ver? Vamos continuar. Abre Hebreus 13:15. Nós falamos de ação-obra. E essas duas condições foram mostradas na ação-obra. Lembre-se, a ação de qualificação, que foi como a árvore se apresenta, se ela é ou não é, e a ação de condição. Não é isso? Sem a condição de que sem ele, como o Alessandro bem explanou, você não vai conseguir caminhar nada. 13, Hebreus 13. É isso? Falei? Isso. 13:15. O Felipe, está aberto aí? Sim. Pode ler para mim, por favor? Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, fruto dos lábios que confessam o seu nome. Que tipo de ação é essa? Olha bem. O sacrifício é o quê? Um sacrifício. Pensa no animal. Então você está levando para Deus e aquilo está sendo feito como o quê? Um sacrifício. Como o quê? Antes de tudo, se você demanda uma coisa para Deus, aquilo está entrando como uma Oferta. Isso. Então é importante saber disso. Quando o versículo fala, olha bem, vou pedir o Santo para repetir o versículo, vai. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, que obra está sendo aí? Para Deus está sendo o quê? Uma coisa, o quê? Uma oferta. Isso, e essa oferta está sendo, comparada com a oferta de um animal natural, mas comparado com a oferta de um animal, antes na lei, mas para Deus o quê? Que é uma palavra muito boa de se lembrar. Aquilo que dá para se usar, aquilo que fez assim como se fosse Deus, uma parte humana, fez bem para Deus. Então foi uma coisa o quê? Proveitosa. Isso. Poxa vida, é porque é difícil lembrar essa palavra, proveitosa. Ou seja, foi proveitoso a Deus o fruto dos lábios que confessam. Então, voltando novamente para a pergunta da irmã Elizabeth, presta atenção. Não tem como você medir. Vai ter uma hora, Beth, que quando você se submete nas fraquezas, nas injúrias, no sofrimento, é nessa hora em que o Senhor buscará o resultado disso. Então entenda bem. Se nós estamos bem, há alguma reclamação? Não. Sejam honestos, sejam sinceros. Alguém reclama, mas o mínimo de bem, não precisa ser muito bem não. O mínimo de bem, alguém reclama? Não, tem gente que murmura no bem, mas eu estou dizendo, isso é espiritual. Eu estou dizendo, alguém reclama? Não. Oh, rapaz, tá tudo com toda semana eu vou ao mercado, eu comentei isso. Toda semana a minha despensa nunca está vazia, está sempre completada. E meus filhos aparentemente estão ótimos, sabe? São pessoas obedientes e tudo. Eu olho para a minha vida e vejo que tenho felicidade ao acordar pela manhã e ver o sol. E agir pelo meu dia cotidiano e ir fazer as coisas. O que denota também, muitas vezes, uma benignidade. Ou seja, você tem prazer no dia. Você espera que aquele dia seja um dia proveitoso. Só que existe um dia, um modelo de dia que acontece na nossa vida. Ele não é desejado. Que dia é esse? O dia mau. Fala alto. Dia mau. O dia mau. Nesse dia, nós mudamos. O dia mau. Por quê? Porque eu não quero passar pelo dia mau. Mas não sabemos que o Espírito de Deus fala assim, mas é isso que vai manter você. Enquanto você estiver bem, você não vai depender de Deus, porque você está bem e nem considera
que esse bem é dado por ele. Isso tem a ver com o que Paulo fala, quando eu estou fraco. Sim, isso. Por isso, quando eu estou fraco, então sou o quê? Por isso, então o que Paulo foi, por graças a Deus, está vendo essa interação muito importante. Paulo fala assim, eu orei, conheço um homem que subiu ao céu, não é isso? Não é isso? E viu coisas que não podem falar para o homem. Compara isso. Deus revela tantas maravilhas para você, você acha que vai ter consequências isso não? Você acha que as maravilhas que você presenciou no início não vai ter consequências com relação às trevas? Vocês acham que as trevas esqueceram de vocês? Que elas eram donas de vocês? Você já ficou por isso mesmo e acabou. Vocês vão ver coisas muito ruins. Aí Paulo fala que para que não se tornasse soberbo, né, Sandro? Porque a Bíblia fala que ele foi o único homem que viu o que está preparado para nós, não é isso? Sim. Então ele viu, e ele não falou, eu nem vou falar porque não tem como falar, mas para que o quê? Para que ele não ficasse soberbo com isso. Foi dado o quê? Um espinho na carne. É receoso até de falar que foi ele que viu. Sim, olha, nós estamos falando, presta atenção, essa introdução para você entender fruto e obra. Olha bem. Se foi dado um espinho na carne, o que um espinho na carne faz, irmãos? É muito importante entender porque ele falou espinho na carne. O que o espinho na carne faz? É um tormento constante. Não, isso. Por quê? Mas eu estou falando do espinho, não estou falando aquela bobeirinha de farpinha. Entrou isso. Hein? É um tormento constante. Não você dá sabe uma que o espinho toca numa região abaixo da pele que tem a ver com a região nevrálgica. Você reparou que não basta você não tocar nele, ele está ali o tempo todo, e você fala assim, poxa, eu tenho que tirá-lo. E muitas vezes você não tem condições para você tirar o espinho, você vê a figura dele, você tem que abrir a carne, para abrir a carne você tem dor. Então aquilo ali vira um inferno, um trocinho pequeno, vira um inferno. A Joyce, quando era pequena, coitada, entrou na mão dela, entrou feio, uma farpa de uma madeira, você não vai lembrar, você era muito novinha. A condição para tirar o espinho na carne, na mão da Joyce, foi assim, com maior calma. Com ela falou, não, eu não vou deixar. E com muita calma, e depois de muitas horas de consolo, se conseguiu tirar. E assim que se tirou o espinho na carne, a Joyce mudou para o quintal para brincar. Pulou, deu estrelinha como dava antes, entendeu? Entendeu agora? Mas enquanto ela estava com aquele bendita farpa na mão, tudo que ela queria era que o pai dela tirasse aquilo ali. Ela queria, poxa vida, tira. E o pai de Paulo falou assim, fez o que o pai da Joyce fez? Não. O que ele fez? Poxa vida, graças a Deus os irmãos estão entendendo. O que ele fez? Minha graça te basta. Não, isso, mas ele falou o quê? Assim, vamos... Não vou tirar. Isso. Não vou tirar. É isso que ele quer dizer com o versículo. Não tem, mas está subentendido. Paulo, fui eu que fiz isso. Porque a minha graça te basta. Porque o meu poder faz o quê? Aperfeiçoa. Quando? Quando estou na fraqueza. Isso, então quando fala fraqueza, não é fraco, eu não estou muito no caminhar. São as fraquezas que realmente querem matar você. Querem dizimar você. Ou seja, eu vou aperfeiçoar meu poder enquanto você estiver totalmente independente de uma condição além das suas forças. Eu estarei presente. Meu poder se aperfeiçoa. Se você acha que eu agi com poder na sua vida, quanto mais agora. Olha, no livro do Peregrino, tem uma parte que ele enfrenta Abaddon, e muitos homens já tinham voltado, né, Sandro? Correndo, olha os perigos que tem nesse caminho. Quando ele olhou Abaddon, ele olhou um problema familiar, ele olhou o diabo. E o diabo falou para ele assim, ó, estou usando o livro do Peregrino de John Bunyan. Falou assim, olha, se você voltar, eu prometo a você que eu te trato bem. A promessa do diabo. Eu prometo a você que se você voltar, faça a sua condição melhor, mas eu não quero que você saia da minha cidade, que é a cidade da destruição. Ele até ouviu, mas ele respondeu assim, olha, se eu prosseguir, a minha luta com você, a morte me espera, não é isso? Mas eu sei que após você está o meu alvo. Mas se eu retroceder, a morte também me espera. Então, o que o livro quis dizer? O que a Bíblia fala? Que de uma forma ou de outra padecemos. Mas esse padecimento faz com que essa ação, essa obra gerada pelo Espírito,
aconteça. Essa condição, sabe? A condição de Maria, de sem perceber. O próprio Jesus falou assim, olha, sem você saber, Maria, você nunca soube, mas eu sempre te guiei, você escolheu na hora que você achava que fosse mais fraca, que as suas escolhas fossem estúpidas, você escolheu a boa parte. E falou uma coisa importante também, não foi só a escolha não. E não, uma vez que ela escolheu, Não foi será tão perfeita a tirada. escolha dela que não o quê? Não será tirado. Não lhe será tirada. Dá uma intenção de que Deus fala assim, pronto, Beth, nunca mais eu vou tirar isso de você. E eu sei o que eu estou falando, Entenda bem, uma vez dada por Deus, ele lembra de Abraão. Abraão, eu fiz você sair da tua terra. Então, você não está entendendo? Por favor, se tiver qualquer dúvida, entenda. Isso é uma introdução para que vocês entendam. Abraão fez você sair da sua terra. Você saiu sem nada, a tua prosperidade estava lá. Você saiu só porque eu falei, vinde que eu vou te indicar um caminho e um alvo. Não é isso, Sandro, que diz? E você caminhou pelo deserto. E você até frutificou no deserto. Mas de repente você teve que escolher um caminho pior para conceder a uma outra pessoa um caminho aparentemente melhor. E você olhou para o deserto e você até entristeceu o seu coração. Mas você entrou para a sua tenda e não reclamou. Abraão, eu mandei você sair da sua tenda e falei para você, fala, olha para onde? Para o céu, Gente, entenda bem, é isso que é a obra gerada no nosso coração. Ele manda você, olha para o céu. Que céu seu? Todo mundo pode olhar para o céu. Todos que passaram o deserto podiam olhar para o céu. Aliás, deviam olhar para o céu. Porque o céu fazia com que à noite, no deserto, que você não tem direção, apresentava o que no céu? Que ele me dava olhar no céu. As estrelas como um ponto de... Enquanto as estrelas serviam de guia para os viajantes, para ele, o que Deus perguntava? Olha para essas estrelas. Ah, senhor quer que eu me guie? Não. Não é guia, não. Eu estou te guiando há muito tempo. Enquanto os homens usam isso para guia, eu estou te guiando. Você nunca precisou delas. A única coisa que eu quero é que você conte elas. Se fosse possível. Isso. Então, pode contar? Vamos colocar que Abraão colocou. Eu não tenho como contar. Abraão, entenda bem. Essa situação tua, o resultado vai ser isso. Você vai ser pai de muitas nações. Como um homem vai acreditar nisso? Um único homem velho. Então é isso que o Senhor faz conosco. Essa obra do nosso interior, ele começa a trabalhar com isso e ele faz com que você creia tão firmemente que você não tem mais nada nesse mundo. Você se torna filho e filha de Deus por herança. Porque ele prometeu, porque ele falou, a ti darei o quê? Que ele falou para Abraão. Está vendo essa terra aqui? A ti o quê? O que ele darei essa terra como herança. Isso, como herança. Mas ele possuiu a terra? Não. Sim. Então, A descendência. Não possuiu. Possuiu. Mas a Hebreus fala que ele de longe deu o quê? Um tchauzinho. Sabia disso? Tchauzinho, assim. Eu sei que ela está lá. Ele aconselhou os filhos dele. Por isso foi chamado Deus de Abraão. Vocês sabiam que Jacó, quando fez um pacto com Labão, ele não usou falar, meu Deus. Olha o temor que ele tinha. Ele falou assim, eu juro, ele fez um pacto com Labão. Quando lá estiver aquela contenda, então para terminar, não terminar a inimizade, Labão com os deuses dele, ele falou assim, eu faço um pacto, eu juro pelo temor do meu pai Isaac. Então pensa bem, o que os seus filhos vão perceber, vão ser obrigados a perceber, que existe o temor da irmã Elizabeth, existe o temor da Cida, existe o temor do Ronaldo. O que sai de vocês vai sempre pronunciar isso, o temor dele, que é quem? O temor de Isaac. Ele poderia falar, eu juro pelo Deus do meu pai, eu juro pelo Deus que está me guiando, mas ele não, olha, eu juro pelo temor, ou seja, eu juro porque eu vi um dia um homem temer um Deus que faz acontecer, que previne você, que te orienta e te conduz. Então essa é a situação dessa obra que gera um fruto. A situação de condição, é isso que nós falamos? De qualificação,
a ação de condição e o proveito e a utilidade, ou seja, o que sai de você. O que fez Deus feliz e o que saiu de Abraão que deixou Deus assim, diminuindo, deixou Deus contente com ele. Ele creu. Fé. Então, quando e como isso aconteceu? Porque teve todo um caminho, teve toda uma sequência. E Deus teve um momento em que pediu dele o quê? Sacrifício. De quem? Do próprio filho. Sim, pode parecer uma historinha, mas tem tudo a ver. E se eu tirar de você, você ainda vai continuar crendo? E se eu tirar de você? Não que ele falou isso antes, para Abraão teria uma deixa, mas é como se fosse depois. E Abraão não pudesse pedir, se eu tirar de você, Silvia, tudo que você está assim segura, sabe? Está perpetuando, está parecendo que Deus está confirmando. E se eu tirar? E se aquele ente querido que você pediu para salvar, entenda, eu vou pegar pesado. E se eu levar? Como vai ficar tua situação? Não, estou citando você como exemplo. E se, Jerônimo, e se tudo que você pediu pelo Sandro, e você viu acontecer e parecia que estava completo, e se eu desfizer aos seus olhos? Tudo que você pediu pela Joyce, pelo Felipe, e se eu desfizer? Vocês estão entendendo isso? É isso, e se eu desfizer? Há uma luta dentro do homem, mas o homem, no final, ele olha para Deus. Quem é que lembra de um filme chamado Derrotando os Gigantes? Já muito, 2005, 2006. Se você assistiu? Assistiu, não mexe? Assiste. Desafiando. Desafiando os Gigantes, não é isso? É a esposa do cristão lá, ela cristã também, queria ter filhos. Sempre tinha uma notícia negativa. E ela orou a Deus. Poxa, o filme é muito bom. E esse filme nós assistimos, eu e meu filho, quando meu filho estava com uma doença que para os homens era incurável. Eu segurei na mão dele e assisti nessa sala aqui o filme e passei para ele confiança, não saiu lágrima nos seus olhos, assim, o Senhor está com você o tempo todo com ele. O menino, e eu ficava com ele aqui deitado, nessa posição que está aqui, e a TV está aqui passando o filme. E essa mulher, ela chegou e pediu para Deus, Senhor, me dá um filho. Em nome de Jesus Cristo, me dá um filho, não é isso? E creu, e foi lá. E não sei se o Sandro lembra que assistiu esse filme aqui em casa, e ela, já vamos terminar, irmão, alguns versículos só, vamos dentro do horário. O resultado saiu que ela não podia ter filhos. Olha, mas a cena é muito boa, ela fez assim, ela se segura. Por isso, Beth, que eu entendo quando você pergunta. Você que eu digo essa tua pergunta vale para todos aqui. A Silvia falou uma coisa interessante. Por que você falou com relação às perguntas da irmã Beth? Fala, o que você falou ontem. O que você falou que eu quero deixar aqui edificado. Que são o que todo mundo pensa e poucos têm coragem de falar. Entendeu isso, Beth? Então, entenda bem. A mulher, aquilo mexeu com ela por dentro. Mas ela teve que arrumar muita força. Lembra do filme? Quem assiste? Ela está no carro, nessa hora. Isso, ela foi pro carro. E ela falou assim, gente, é emocionante o filme. Senhor, eu estou triste, mas eu te agradeço. Eu louvo o teu santo nome. Foi isso, eu louvo o teu santo nome. Glorificado seja o teu santo nome. Quando ela vai abrir a porta do carro, a enfermeira vem correndo, dizendo para ela assim, me perdoa, o resultado não é o teu. E você estava grávida, ele estava grávida. Não só tinha condições de vir, como estava grávida. E ela quase desmaiou ali no carro. Então, pense bem, qual é a última palavra nossa das nossas obras? Se Deus aparentemente tirar algo de nós, geraremos frutos de desobediência e de revolta? Olha bem, Gálatas 5, volta para Gálatas 5. Olha, está complicado para os irmãos entenderem essa introdução que eu estou dando, que eu estou tentando passar para os irmãos. Não. Isso tem a ver com frutos. E vou voltar muito vezes para essa situação de Abraão. E, capítulo 5, que é o que nós estávamos, não é isso?
Sim. 5, versículo, eu quero que leia somente a irmã Beth leu o contexto todo, não foi isso? Sim. Aqui, Gálatas. Os irmãos acham primeiro que eu for agarra. Isso, 5. Você leu tudo, né, Beth? O contexto, não foi? Você só vai ler o versículo 17. 5:17. Pode ler. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Ó, tem que ter muito entendimento com essa final aí, ó. Para que não façais o que quereis. Ele está dizendo, sabe o que, Beth? Que dentro de você tem uma guerra. Olha bem, nós irmãos vamos entender, comparando com o trabalho de Deus perfeito, que essa guerra, ela deixa de existir a partir de uma certa circunstância. Dentro de você tem uma guerra. Porque você é carne, não é? E a carne, ela deseja as coisas que concernem a ela. Então ela luta contra quem que está em você? Então a Bíblia fala que as coisas da carne militam contra as coisas de quem? E coisas quer dizer o quê? Um deseja uma coisa e o outro deseja outra. A Bíblia está dizendo que eles fazem o quê? Eles se o quê? Opõem-se. O que vocês não entendem com isso? Há alguma condição de mistura? Um pouco, pelo menos, uma coisa, viver harmoniosamente. Pronto. Mas existe, mas pessoas praticam isso. É isso que eu quero chamar a atenção. Vivem harmoniosamente, combinando coisas da carne com do espírito. Se nós fazemos isso, estamos nos o quê? Contaminando. E também estamos sendo o quê pela nossa mente? Enganados. Enganados. Porque o que você leu aí, Sandro? Você leu que não tem como conviverem juntas. Ou há de fazer uma coisa ou há de fazer outra. Mas sabe por que ele diz, Beth, que você não consegue fazer o que você quer? Até quando você faz o mal. Você quer fazer o mal. Você sabe que muitas vezes nós agimos na carne, tem uma luta dentro de nós, mas nós acabamos cedendo da carne. Essa luta é isso. O Espírito se opõe. Não, vou me opor. O tempo todo vou me opor. Eu te guio e você se inclina para ela. Para ela foi o que o Paulo falou. Vocês começaram com a condição do Espírito e agora vocês estão com a condição carnal. Irmãos, essa condição carnal, eu vou finalizar aqui. Não é uma coisa simples, não. Rogério, sabe onde eu vejo a diferença disso? A diferença. O Espírito chega e fala o seguinte, olha, não pode. Fala bem alto. Não pode. A partir do momento que você está por mim, não pode. Então é um rigor sem intransigente, beleza? Aí a carne vem e fala o seguinte, olha, vamos lá, que isso, olha, eu vou te dar uma chance. Já que você está deste lado aí, faz só um negocinho ou outro, então assim, não vai ter problema. Então, o Espírito ele é rigoroso e fala o seguinte, olha, não pode. Isso, não pode. Essa oposição. E aí você fala o seguinte, poxa, mas eu vou então ficar desprovido de prazeres? E a carne vem, não, tem como sim, olha, quer ver o seguinte? Quer ver um exemplo? Já que ao mercado é pecado, então aqui vai na feirinha mesmo. Então assim, ele vai dar um paliativo. E no final das contas, o engano é esse. O prazer real está em não pode. Isso. Porque gera uma ligação com a videira, gera uma ligação com um caminho que já está pertinho, que é do derradeiro dia. Este é o prazer. Sim. Então agora eu volto. Bem feito para você que faz as perguntas corretas. Então vou ir direto para você. Beth, muitas vezes nós conseguimos agir com condições espirituais que achávamos que não conseguiríamos. Pensa bem, retorna o teu pensamento, isso vale para todos aqui. Condições satisfatórias de Deus que você achou que você nunca conseguiria. Porque você teve coragem de fazer isso que você falou. Perceber totalmente, não uma porcentagem, perceber totalmente que a condição do Espírito é uma condição que faz o que em mim? Faz bem, faz o que para mim? Bem. Te gera um gozo eterno. Isso, faz bem. Ou então você começa a perceber, a carne não quer que você se incline para ele, porque você vai abandoná-la. Mas não vai abandoná-la porque você é forte. Porque você descobriu, pela ação do Espírito na sua vida, que ele te faz, quando você ouve ele, te faz bem. O verdadeiro bem. Isso aí. Então essa condição, tá vendo, Beth? Eu estou isentando a fraqueza e a preocupação dessa situação.
Nós não percebemos. Oh, tem sido... Quem é que fala que é guiado pelo Espírito? Fala assim, oh, tem sido guiado pelo Espírito. Tá bom, então, se você é guiado pelo Espírito, por que você acha que você é guiado pelo Espírito? Por quê? Para você falar assim. Eu não falo, mas eu estou dizendo assim, eu não estou dizendo que eu não sou. Graças a Deus que eu estou conseguindo ser guiado pelo Espírito. Por quê? Quem diz que é, normalmente não é. Não é isso não. Não é só isso não. Porque você julga resultados como sendo positivos. Isso. E esses resultados estão sendo avaliados por quem? Pela carne. Não, por quem? Por você Por próprio. mim. E eu me inclino para quê, Beth? Ó, Pra carne. olha bem. Eu tenho... sim, isso aqui é bom para mim. Sabe por quê? Porque isso faz bem para mim. Não, que isso. Faz bem para mim, não. Isso. Eu me inclino para aquilo que eu já desejo. Tiago fala assim, ninguém ao ser tentado diga o quê? Sou tentado por Deus. Ou seja, isso não foi uma tentação não, isso foi uma provação. Isso tem propósito. Isso. Ninguém ao ser tentado diga assim, olha, Deus me colocou numa situação... Vem de Deus. Isso, vem de Deus. Porque cada um é o quê? Eu gosto de pronunciar, sabe por quê? Porque ficar verificando o versículo não vai memorizar para os irmãos. Olha bem, porque cada um é tentado e enganado pela sua própria o quê? Cobiça. Ou seja, já está no coração. Então, qual a função do Espírito? Não é mudar essa situação, porque essa inclinação é carnal? Então entenda bem o que o Tiago está explicando. Cada um é atraído e engodado, porque é diferente. Primeiro atrai, mas eu ainda não posso fazer nada com você. Eu quero só que você se aproxime. E você aproxima da sua cobiça e ela faz o que com você? Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Cada um é tentado e engodado. O que quer dizer isso? Isso. Engodo, ela te engana. Quando essa o atrai, o quê? E o quê? Atenção. O que é seduzir? Porque, por favor, tem que entender isso. Convencer. Te convence a praticar. Mas não é somente a palavra usada sedução. É enganado. Não sei, mas como é que você seduz alguém? Porque essa palavra não é só porque os irmãos estão pensando, não é para tudo. Se apresenta de uma forma tão intensa que a pessoa já não tem mais como dizer não. Não, mas o que eu faço com a pessoa para seduzi-la? O que eu faço Eu vou em cima para gerar nela? eu vou em cima da inclinação dela. Mostra uma coisa boa. Poxa vida, é uma pena que eu não quero citar essa parte. Mas como que um homem consegue seduzir uma mulher, porque a mulher chega ao ponto, ou um homem também seduzido por uma mulher, não importa. Vou usar isso, é coisa pesada, que a mulher explica depois. Eu me deixei levar pela sedução dele, eu me deixei levar pela sedução dela. O que ela quer, ou ele quer dizer com isso, quando fala me deixei levar pela sedução? O elogio? Sim, está chegando lá, mas Não, é muito mais. Não é muito mais. Pensa bem na parte espiritual. Olha, se ela está seduzindo você, e a Bíblia diz que isso já estava dentro de você, uma cobiça, ou seja, uma coisa que você desejava, então ela está falando o quê? Que se você deseja ser bonito, se estava dentro de você desejar ser bonito, você é lindo. Está entendendo agora? Ou seja, aquilo que estava dentro de você... Elogio. Sim, eu falei, está chegando lá, mas na verdade ele pega tudo que está dentro de você, que você amorteceu, mas não mortificou, e faz vir à tona e cria você desejos. Ou seja, então eu posso viver isso porque eu tenho como remediar o que o Alessandro falou. Remediar, não foi isso que ele falou? Faz você olhar a situação e sentir desejo por ela. Ou seja, tem como viver harmoniosamente com a contenda e com a paz, não é isso? Tem como viver harmoniosamente quando eu explodir e quando eu passar a mão na cabeça e falar, não faça isso. Tem como viver harmoniosamente quando eu me prostituir e quando eu deixar de me prostituir. Porque a palavra diz que há o que para todas as coisas? Tempo. Tempo. É isso que nós pensamos, nós nos enganamos. O que Salomão fala, que fala assim, que quando acontece o pecado, é o tempo dele. Não é que é obrigado a dizer não, foi o tempo do pecado, entende, Sandro? Ou seja, não é que as pessoas confundem, há tempo para se fazer tudo. Não.
Todo o propósito é medido. Quando você pecar, quando você chorar, foi o tempo disso. Foi o tempo que aconteceu. A marcação que aconteceu. Entenda? Então, essa situação, quando ele atrai e seduz, ele está falando que ele concede a você aquilo que já está dentro do teu coração. Então, para isso não acontecer, o que tem para isso não seduzir você, o que tem que ser exterminado de dentro de você? O pecado. O vício. A cobiça. O velho homem. Não, seria o desejo mesmo. Sim. A sua o quê? Inclinação. Pecado não. Fala. Inclinação. Inclinação, cara. Não tem que ter inclinação. Entendeu agora? A inclinação é como se fosse um ponteiro de 0 para 100 e 0 para menos 100, não é isso? A inclinação é isso aqui, ó. Mas ainda continua tendo o quê? Continua tendo isso, só está diminuindo desse lado. Isso é inclinação carnal. Olha que nós percebemos durante a nossa vida como cristãos, não é nos tornarmos diferentes dos outros, não, mas nós percebemos coisas absurdas que fazem com que a gente olhe para a gente, meu Deus, eu achando que eu era um desgraçado. Você está entendendo? Comparações de coisas absurdas e que as pessoas não estão nem aí, elas vivem naturalmente em harmonia. É essa harmonia, nós vamos parar aqui, nós vamos continuar semana que vem, olha só. Essa harmonia é pecaminosa, carnal e animal, a Bíblia fala. Carnal, animal e diabólica, maligna. Ou seja, mas peraí, então se isso tem esses adjetivos todos, então nós não somos o quê? Com relação a Deus. Falemos a verdade, não. Não somos o que com relação a Deus? Não somos? Lembra da música? Não, não somos. Sim, mas não somos o quê? Não somos propriedade dele. Entendeu agora? Não somos propriedade dele. Se nós somos dominados por alguém que tem propriedade, ou uma situação que tem propriedade sobre nós. E não temos a propriedade de Deus. Então não vos enganeis. Na semana passada foi lido. Aquele que é ouvinte não praticante é semelhante, foi uma Beth que leu, é semelhante ao homem que o que, Beth? Que ora, que contempla o seu rosto no espelho e logo e logo o quê? Se esquece. Eu tenho que voltar lá de novo. Memorizei, ó, eu sou assim. Você não consegue memorizar toda a fisionomia. Isso, você tem uma breve lembrança de você, mas você precisa confirmar essa lembrança se você olhar. Entendeu? Irmão, na semana que vem nós continuamos, olha, sério. Isso foi uma introdução, por favor. Os irmãos leiam Gálatas todo para ver a condição daquele povo, para que os irmãos entendam. Tá bom? Vamos colocar aqui, vamos orar. Perdão, passamos um pouquinho mais do que também dos outros dias, mas foi necessário. Os irmãos interagiram e realmente estão assim percebendo que a condição, muitas vezes, de entendimento nosso é enganosa com relação às circunstâncias, às coisas que acontecem ao nosso lado. Vamos orar. Pedir o irmão Alessandro que nos conduza em oração e encerre a escola dominical. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus Criador dos céus e da terra, Deus que nos concedeu a salvação no seu Filho amado Jesus Cristo. Diante de Ti, Senhor, nós nos colocamos em um só Espírito e Te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor revelaste a nós, ó Pai, o Teu reino. Amém. A verdade, ó Pai, que liberta e nos concede, ó Pai, o milagre da salvação. Amém, Jesus. Ao qual, ó Pai, diante de nós se coloca um caminho, ó Deus, até aquele grande dia, um caminho que é impossível para nós, mas cremos no Teu Filho amado, cremos no Teu Santo Espírito, ó Pai, que somos conduzidos e guiados, ó Pai, a este derradeiro dia, ó Deus, para sermos, ó Pai, irrepreensíveis diante do Senhor. Nós te agradecemos pela Tua palavra, nós te agradecemos, ó Pai, pelo prêmio, ó Deus, Amém. Que é Te amarmos, ó Pai, Amém, e não Jesus. Olharmos, ó Deus, para este mundo, ó Pai, para aquilo que se apresenta diante de nós como coisas, ó Pai, desejáveis. Mas, ó Deus, nós olhamos para Ti, ó Pai, como a pérola preciosa de nossas vidas, Amém, ao qual, ó Pai, nós escolhemos e sabemos, ó Deus, que ela é preciosa ao ponto, ó Pai, de não desejarmos mais nada. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo prazer que é estarmos diante de Ti e verdadeiramente, ó Pai, estarmos satisfeitos em Ti, ó Deus, e não mais, ó Pai, escravos de coisas diárias, ó Pai, que teríamos que estar buscando a todo momento.
Senhor Deus, muito obrigado, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito fazer morada em nossas vidas. Amém. E muito obrigado, ó Pai, por Ele nos dizer todos os dias, ó Deus, que nós somos filhos de Ti. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém. Amém, Jesus. Graças a Deus.